A lenda de A Missa dos Mortos é uma daquelas histórias que sobrevivem à passagem do tempo, transmitida de geração em geração, cheia de mistério e superstição. Esta lenda, profundamente enraizada nas comunidades rurais e nas regiões profundamente religiosas, fala-nos de uma missa especial que não é oficiada nem assistida pelos vivos, mas pelas almas dos mortos que ainda procuram a redenção. É uma cerimônia que ocorre em locais esquecidos, como igrejas abandonadas, à meia-noite, horário em que o terreno e o espiritual parecem se entrelaçar. Diz-se que essas missas são um ritual solene, que permite às almas perdidas expiar seus pecados, antes de alcançarem o descanso eterno. As histórias coincidem na descrição de uma atmosfera arrepiante. As igrejas, muitas vezes em ruínas, parecem ganhar vida no meio da noite. Geralmente emana um leve brilho de dentro, visível mesmo de longe, como se convidasse curiosos a se aproximarem. Porém, quem teve a audácia de entrar, garante que não é um lugar para viver. As histórias sobre a Missa dos Mortos geralmente começam com um viajante, um camponês ou alguém que, por acidente, encontra a massa. Uma das versões mais conhecidas conta que um homem, perdido na floresta durante uma noite escura, viu uma luz fraca vinda de uma igreja. Exausto e com frio, ele decidiu entrar em busca de abrigo. Ao fazer isso, percebeu algo estranho. Embora a igreja parecesse cheia de gente, havia silêncio absoluto. As figuras estavam sentadas nos bancos, todas de cabeça baixa, vestidas com roupas de épocas passadas. No altar, um padre de aparência sombria oficializou a cerimônia. O viajante sentou-se em silêncio, mas logo começou a sentir um calafrio inexplicável. Foi então que ele olhou atentamente para os participantes e percebeu que seus rostos estavam embaçados, e alguns nem pareciam tocar o chão. Horrorizado, o homem fugiu, e quando olhou para trás, a igreja havia desaparecido. Os sinais de que se está diante de uma missa pelos mortos são claros, segundo as tradições populares. Primeiro, a atmosfera fica gelada, mesmo nas noites quentes. Além disso, o tempo parece parar. Os relógios param de andar, e o silêncio absoluto substitui todos os sons habituais, como o chilrear dos grilos ou o farfalhar do vento. Dentro da igreja, os frequentadores parecem normais à primeira vista, mas logo você percebe algo fora do lugar. Seus movimentos são rígidos e sua presença transmite uma perturbadora sensação de vazio. Diz-se que se você olhar atentamente, para eles poderá notar que faltam detalhes em seus rostos ou que seus pés não deixam pegadas no chão. Outro detalhe perturbador é a figura do padre que preside a missa. A lenda afirma que este é um espírito errante, uma alma que nunca encontrou paz devido aos seus próprios pecados. Sua aparência varia de acordo com os relatos. Alguns o descrevem como um homem envolto em sombras, enquanto outros dizem que seu rosto está coberto por um capuz, deixando apenas um brilho escuro visível onde seus olhos deveriam estar. Como mar, a sua presença é profundamente perturbadora. A tradição também menciona o que você deve fazer se encontrar uma massa de mortos. A primeira regra é nunca interagir com os participantes ou com o padre. Não fale, não faça barulho e, acima de tudo, não ouse interromper a cerimônia. A melhor opção é sair imediatamente sem olhar para trás. As histórias alertam que aqueles que ficam muito tempo ou tentam comunicar com os presentes enfrentam consequências terríveis. Alguns desaparecem sem deixar rastros, enquanto outros acordam a quilômetros de distância, confusos e sem lembrança de como chegaram lá. Em alguns casos, disse que quem interrompe a missa passa a ser assombrado por constantes pesadelos, sentindo que algo os observa das sombras pelo resto da vida. Embora seja uma história de terror, a Missa dos Mortos também reflete crenças profundamente arraigadas sobre a vida após a morte e a redenção. Em muitas culturas, as almas perdidas são um símbolo de arrependimento, tarefas inacabadas ou pecados que precisam ser expiados antes de alcançar o descanso eterno. Essas histórias não apenas procuram assustar, mas também ensinam uma lição.
Nossas ações na vida têm consequências, e o caminho para a paz eterna nem sempre é fácil. Claro, também há quem veja esta lenda como uma simples história para manter viva a ligação entre os vivos e os mortos. Em muitas regiões, especialmente durante o Dia dos Mortos, as comunidades realizam rituais para lembrar os que faleceram, honrando as suas vidas e rezando pelo seu descanso. Neste contexto, a Missa dos Mortos poderia ser interpretada como uma forma de alerta, um lembrete de que devemos cuidar da nossa alma na vida para não ficarmos presos no limbo depois da morte. Pero, ¿es real esta misa? Eso depende de quem lhe pergunte. Para algunos, es solo un cuento para mantenernos alejados de lugares peligrosos durante la noche. Para otros es una verdad que han experimentado de cerca